Olá, eu sou José Caldas e esse é o programa Justiça nas Ruas, sempre trazendo para debate um tema que está na boca do povo. E hoje o nosso tema é segurança e prevenção, acidentes de trabalho. Nós trouxemos para debater conosco o Dr. Luiz Cláudio dos Santos, que é juiz trabalhista da 17ª Região do Tribunal Regional do Trabalho, e do outro lado, Dr. Cássio Ariel Moro, juiz trabalhista também da 17ª Região do Tribunal Regional do Trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço. Nós vamos aqui passar alguns dados. Essa questão do acidente de trabalho realmente é uma questão muito preocupante. Nós temos, segundo dados do Ministério da Previdência, 700 mil casos de acidente de trabalho registrados anualmente no Brasil. O país gasta 70 bilhões de reais com esse tipo de acidente anualmente. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidente de trabalho, segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Nós estamos atrás apenas da China, com a sua explosão econômica aí, né, baseada principalmente na construção civil, Estados Unidos e Rússia. E números oficiais de mortos em 2012, 2.700 brasileiros morreram em 2012 vítimas de acidente de trabalho, ou seja, por dia morrem silenciosamente, sem alarde, sem alarme, 7 brasileiros vitimados por esse tipo de causa. Eu quero começar conversando com o Dr. Cássio. Vamos começar com o Dr. Cássio. Dr. Cássio, a atualização tecnológica constante nas fábricas, a adoção de medidas eficazes de segurança, resolveriam grande parte desses problemas? Com certeza. A evolução tecnológica traz procedimentos de segurança que, primeiro, evitam a mão de obra em locais de extremo perigo, de extremo risco, e automatizam muita coisa e fazem com que o trabalhador trabalhe mais em escritório, mais no computador e, é claro, evite bastante acidente. Tanto é que nas grandes indústrias de transformação a gente não vê tanto acidente quanto nas indústrias mais de commodity, de extração, de transporte, de infraestrutura. A gente estava até comentando aqui nos bastidores, né, Dr. Luiz Cláudio, que a questão da Índia, por que a Índia não está nesse contexto, já que a economia da Índia está crescendo tanto? A gente falava, talvez pelo fato de que a Índia hoje investe muito em inteligência, né? Tecnologia, né? Tecnologia. Um trabalho mais limpo, né? O que acontece no Brasil, o senhor acha? Por que a gente tem índices tão altos de Eu acho que acidente? É fruto da nossa industrialização feita de qualquer forma, né? Sem um avanço tecnológico que acompanhasse o que acontece no mundo, né? Isso é uma coisa muito concreta. Eu acho que de uma década, 2 décadas para cá, nós evoluímos muito. Mas a nossa indústria era baseada em processos já bem defasados, né? E há também falta de conscientização. De quem é a maior responsabilidade nesse caso? Do empregador ou do empregado? Eles são copartícipes disso aí. Todos nós temos obrigação nessa área. O empregador, claro que ele tem a obrigação principal por controlar a produção. Ele controla a produção, ele tem, teoricamente, né, a capacidade de dar melhor condição de trabalho para o empregado. Mas o empregado também tem sua responsabilidade, cumprir normas, respeitar as regras de segurança no ambiente de trabalho e também cobrar do empregador, isso também é uma obrigação dele, através do sindicato, através da CIPA, através da Secretaria Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, todos esses órgãos estão lá à disposição do trabalhador para que ele cobre as condições de trabalho adequadas para que não haja um risco acentuado nas suas atividades. Doutor Cássio, eu li um artigo há pouco tempo de uma juíza trabalhista do sul do país, me falta agora a memória o nome dela, onde ela menciona o grande problema do foco da produção na produção globalizada, quer dizer, uma pressão muito grande. A gente vê que entre as principais causas de acidentes estão maquinário velho e desprotegido, tecnologia ultrapassada, mobiliário inadequado, ritmo acelerado, assédio moral, cobrança exagerada e desrespeito a diversos direitos. Eu acho que essa discussão ela transcende aquelas causas primárias que a gente vê, mas passa para causas mais profundas, como o próprio modo de produção? Com certeza. A empresa que visa apenas o resultado, esquecendo do investimento que se deve fazer nesse resultado, vai criar riscos. Então, você visa uma produção que contrata o empregado apenas para obter aquele resultado quanto antes e um lucro excessivo a curto prazo, vai criar esse tipo de coisa. A empresa vai ser displicente com investimento, vai ser displicente em criar procedimentos, displicente em investir em estudos de prevenção, que isso é extremamente importante. As empresas não fazem um estudo de prevenção adequado para procedimentos de segurança. E
aquele modus operandi produtivo já antigo faz com que as pessoas que ali trabalham criem já uma certa segurança para fazer aquilo, acham que podem fazer, dispensar alguns procedimentos de segurança e o risco aumenta consideravelmente. Até pegando um pouco desse gancho, a gente falou em tecnologia, né? O Domênico de Masi tem um livro que eu gosto muito, que é Economia do Ócio, o ócio né? Onde ele propõe uma discussão sobre... A tecnologia veio para nos libertar, né? Libertar tempo para o nosso descanso e a gente aumentar a produtividade, mas também libertar o homem. E parece que a gente está mais preso a isso, doutor Luiz Cláudio. Completamente. Eu estava comentando isso com os garotos lá que eu fui dar uma palestra na nossa semana de prevenção de acidentes, porque, abrindo um pequeno parêntese, nós precisamos trabalhar também com as cabeças do futuro, né? Nós estamos trabalhando muito com os garotos, nas escolas. Esse trabalho é feito pelo TRT? Também através do Trabalho, Justiça e Cidadania, TJC, que é um projeto da ANAMATRA, Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, dos Magistrados do Trabalho, que aqui no Estado é feito junto com o Tribunal Regional do Trabalho. Nós trabalhamos, nós não temos a capacidade de trabalhar em todas as escolas, obviamente, somos nós mesmos, no nosso tempo, além das nossas atividades normais, que fazemos isso. Mas nós vamos nas escolas, em algumas escolas, em cada semestre são escolhidas 2, 3 escolas, e fazendo um projeto. E dentro desse projeto, que é para levar conceito de cidadania, de direito para dentro da escola, nós incluímos uma área que é a área do trabalho seguro. E a gente trabalha muito com a cabeça das crianças, que são os futuros trabalhadores, e também porque eles cobram dos pais, né? Hoje, eles cobram dos pais. Fechando parênteses, voltando à sua questão, Caldas, olha só. Como eu disse, eu estava falando com eles o seguinte, o trabalho ocupou a nossa casa. Nós juízes, então, que já temos isso há mais tempo, hoje em dia é uma coisa que é do nosso dia a dia. Hoje nós temos a obrigação de todo dia abrir o nosso computador, independente do bolo de processo que está em casa para a gente cuidar, temos que abrir o nosso computador para saber o que o presidente quer falar com a gente, o que o corregedor quer falar com a gente, os setores do tribunal querem falar com os juízes. Isso é uma obrigação também dos servidores do tribunal. Isso está na vida. Eu aposto que até na sua profissão também é isso. Hoje em dia o trabalho entrou na nossa casa. A gente antecipa o expediente, né? A gente antecipa e às vezes prorroga o expediente. Também. Qual é o efeito disso na nossa vida e nas nossas mentes? Acho que ninguém sabe hoje. Qual é o efeito psicológico disso? Isso é uma coisa que a gente precisa... Porque a gente costuma muito falar do acidente de trabalho, típico, né? Aquele acidente que deixa a gente chocado, que a gente abre um processo, no nosso caso juiz, né? E vê lá um trabalhador embaixo de um trator morto, né? Uma cena chocante, etc. Mas existem outros tipos de danos no ambiente de trabalho, que são danos psicológicos. Você falou de metas, agora há pouco você falou de metas. Ninguém é ingênuo de achar que nós vamos ter um mercado de trabalho sem metas. Não existe claro. Nós, juízes, que as pessoas às vezes consideram, né, aquela frase, aquela piada antiga, né, que o juiz tem queria ganhar como o juiz ganha e trabalhar tão pouco como ele trabalha, que só quem não é do ramo é que fala isso, porque quem trabalha, que acredita nisso, essa realidade hoje do trabalho das metas chegou no nosso dia a dia. O nosso telespectador que tiver curiosidade, todo mês o tribunal publica o nosso relatório de atividades, quantas sentenças o doutor Cássio proferiu no mês, quantas audiências ele fez, qual é a produtividade dele. Todos nós temos metas. Então não temos essa ingenuidade que o mercado trabalha sem metas. Porém, como se cobrar essa meta? Essa é a questão que leva a doenças, problemas psicológicos, que também deve ser um foco nosso na prevenção. Doutor Cássio, a gente falou aqui de gastos 70 bilhões de reais com esse tipo de acidente anualmente. Como é que é aferido esses gastos? De onde vêm esses gastos? Bom, um acidente de trabalho ele gera gastos para todo mundo. Começa com o empregador. O empregado ali teve um acidente, lá vai gastar no hospital alguma coisa imediata. O empregador vai ter que, primeiro, vai ficar sem a mão de obra dele, vai ter que contratar um substituto. Começa o gasto ali. Previdência. Ficou afastado, ficou incapaz temporariamente ou permanente, a Previdência vai arcar com auxílio-doença, com uma aposentadoria por invalidez. Hospital, SUS vai gastar com cirurgia, com internação, com medicamento. Aí vem, digamos que tenha um processo judicial. A empresa vai gastar com processo, com perícia, com todos os trâmites processuais que são caros. Uma condenação, evidentemente, se tiver uma culpa comprovada de indenização para o trabalhador.
Então, todo esse maquinário que é envolvido aí entre Estado, empregador, é gasto de acidente de trabalho. Uma pensão vitalícia, você imagine um motofrentista que acidenta aos 21 anos, fica incapaz. O INSS vai pagar uma pensão vitalícia para ele, ou para a família dele, se ele for aposentado. É um gasto muito grande. Uma pessoa que mal começou o mercado de trabalho, contribuiu pouquíssimo para o Estado e, infelizmente, é claro, teve o acidente de trabalho, mas o Estado vai arcar com um valor muito grande para isso. E é interessante o senhor tocar nesse assunto, e está me ocorrendo aqui uma informação curiosa, até as pessoas até brincam com essa informação, mas dizem que às 14 horas e 59 minutos é o momento em que nós temos o pico negativo de energia para trabalhar, onde a gente cai a energia e talvez o nível de desatenção ocorre. Quer dizer, o Brasil está começando a brincar com as estatísticas, brincar no bom sentido com as estatísticas, né? Os americanos trabalham muito com estatísticas, nós estamos começando a trabalhar com isso agora. Mas não é curioso isso? Será que as empresas não teriam que, de repente, pensar mais seriamente nesse dado e criar algum programa, quem sabe, nesse horário, possibilitar ao empregado dar uma relaxada para poder diminuir o índice de acidente nesses casos? Que é o horário da siesta, né? Eu adoraria, por exemplo, que eu tivesse meu horário de trabalho, poder chegar e ter um cantinho onde eu pudesse ficar ali 15 minutos. Não é tão bom? Depois que você almoça, tirar 15 minutos. Até os hispânicos têm muito esse hábito. Exato. Né? Isso faz bem para a segurança do trabalho também, não faz, doutor? Dizem que faz bem para a saúde no geral. Para o coração, para a pressão? Exatamente, é o que dizem os estudiosos. Eu realmente... eu acho que tudo que vem para melhorar as condições de trabalho, para melhorar a produtividade, porque quando o patrão cuida bem do empregado, ele está cuidando também de melhorar a produtividade. Ele não está só gastando dinheiro, é investimento, não é gasto não. Está melhorando a produtividade. Tudo que vier para isso, acho que é bem-vindo. E nós temos profissionais qualificados dessa área para fazer propostas sobre isso. A verdade é que, se você for olhar, a verdade é que, infelizmente, a pressão por produtividade em todos os setores é tão grande que dizer assim, não, vamos parar meia horinha para fazer um relaxamento, fazer um... O camarada acha que o sujeito é preguiçoso, está falando amanhã. Né? Exatamente. Você está falando agora do ócio criativo, da economia do ócio, né? A gente aprende que, às vezes, parar um pouquinho para pensar o que você está fazendo, como está fazendo. Ficar um pouco solta, né? Para poder criar. Mais. Infelizmente, nós estamos cada dia mais ocupados. Isso é triste, é lamentável, né? Nós viramos máquina de produção, né? Com certeza. Somos peça de reprodução. Me faz lembrar aquele filme, né? Tempos Modernos, do Charles Chaplin, né? Que o homem entra na maquininha. Nós estamos vendo aqui, doutor Cássio, uma questão da gradação dos setores que mais têm acidente. Parece que transporte é o que lidera os acidentes, né? O que é? O excesso de trabalho. E transporte, inclusive, é o nosso foco esse ano do Programa Trabalho Seguro do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, é focar esse ano a prevenção no setor de transporte. Por quê? Primeiro, o grande problema que motivou isso é o excesso de acidentes nas estradas. Motoristas de carga, motoristas de transporte de passageiros. Primeiro, claro, nós temos uma estrada que não é das melhores, aliás, é das piores que a gente pode encontrar no mundo. Segundo, prazo. Para variar a produção, tem que entregar esse frete até tal dia, se não chegar até lá não recebe o seu frete, ou vai perder uma outra viagem. Uma carga progressiva, chega na estrada, tem um acidente, fica 4 horas parado. É a história que a gente sabe. Depois ele vai compensar. O motorista, para entregar logo a carga, fazer uma jornada extensiva, vai tomar um arrebite ou até uma droga mais forte, vai se acidentar, vai criar problema. Então, isso tudo tem trazido uma preocupação muito grande para a gente. Agora temos uma regulamentação do ano passado que limita a jornada do motorista, cria algumas folgas, horas de descanso. Isso tudo faz mudar muito o pensamento da própria política da contratação trabalhista desse empregado. Vai ferir hora extra, vai pagar, não vai. Então, essa preocupação é muito grande, porque os números estão aí, o acidente é muito grande, os acidentes são muito grandes. E não envolve apenas o trabalhador, envolve uma família que está no carro que participou do acidente, então envolve o atraso na produção, que aumenta o custo do Brasil e tudo isso. Ok. Doutor, esse tema é muito gostoso, a gente começa a conversar e as coisas vão fluindo, né? Mas a gente é um pouco escravo do tempo, temos uma produção. Então nós vamos fazer um breve intervalo e depois a gente vai falar um pouco mais sobre os setores mais complicados do Espírito Santo, como mármore e granito, vamos falar de prevenção também, que eu acho que é uma parte muito importante. Vamos tratar um pouco desses números no Espírito Santo, tá bom? É combinado? Combinado. Então tá, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com a TV Justiça. Não saia, a gente volta logo.
Doar é um gesto de amor. E você pode mostrar aos amigos e familiares a sua vontade de doar. Faça a sua certidão Doar é Legal pela internet. Basta clicar no banner disponível no site do Tribunal de Justiça. Acesse www.tjs.jus.br. Estamos de volta com Justiça nas Ruas, hoje debatendo segurança e prevenção, acidente de trabalho. Nós estamos aqui o Dr. Luiz Cláudio dos Santos e o Dr. Cássio Ariel Moro, que são juízes da 17ª Região do Tribunal Regional do Trabalho. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre o setor de transportes, que é complicado, mas nós temos aqui no Espírito Santo uma área muito específica, né, que é a área de mármore e granito. O índice de acidente nessa área também é alto, Dr. Cássio? Bastante, bastante. A extração ainda de pedras aqui no Espírito Santo, ela se dá de uma forma, até pela natureza da atividade, de certa forma rudimentar e de risco, com explosões, com pedra caindo. Baixa tecnologia. Uma tecnologia baixa, não é uma tecnologia de grande envolvimento, então o acidente é grande. No transporte da pedra também ainda há um risco muito grande. Tem melhorado com uma legislação nova, mas ainda assim há um risco bastante grande. Doutor Luiz Cláudio, como é que o senhor teria alguma sugestão para dar para esse pessoal do mármore e granito para melhorar esses índices? Não, a questão sempre está na prevenção, né? Na tecnologia, na organização da produção. Não tem segredo quanto a isso, né? Com tecnologia, organização, melhoria das técnicas de produção, certamente nós conseguimos evitar boa parte desses acidentes. Nós temos aqui um dado em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo participa com... é interessante até falar isso, né? 2% dos acidentes de trabalho do Brasil, é isso? Exatamente. Esse é o número de 2011, exatamente, né? 2%. Agora, nós temos um número alto, parece que a gente tem um problema de risco aqui no estado acentuado, porque temos 3,25% das mortes, 2% do número de acidentes, mas temos 3,25%, ou seja, nós temos 50% a mais, eu acho, de mortes, se a gente fizer uma relativização dos números aí. Por que isso, doutor Luiz Cláudio? Que a gente está morrendo. As atividades aqui são de maior risco? É o que o número mostra, né? Nós estamos com atividades de maior risco, nós temos, eu acho que a mármore e granito é uma área, como o doutor Cássio já explicou, né, que justifica isso. Eu quero também lembrar da BR-101, né? A BR-101, ela é muito perigosa. Dentro desse conceito de acidente de trabalho também está o acidente de percurso, que é aquele acidente que ocorre no trajeto entre a casa, a residência e o local de trabalho. Parece prever alguma coisa nisso, né? Tem um tempo, né, entre o tempo que você sai de casa e chega no trabalho, o tempo que você sai do trabalho e chega em casa, que é caracterizado como acidente de trabalho. Como é que é isso? Não é o tempo exatamente. Como é que funciona isso? Não, funciona o seguinte, o trajeto entre a casa da pessoa e o local de trabalho, tanto na ida quanto no retorno, qualquer acidente que ocorra ali, mesmo ele estando dirigindo o carro próprio, é considerado acidente de mesmo se eu parar no engarrafamento terceira ponte, ficar 2 horas lá, sair do trabalho. Exatamente. O problema é outro. O problema é ele sair, aí foi visitar um amigo... E dali ele sai para casa. Aí já não estaria mais caracterizado. Exatamente. Mas se é ponto a ponto... Está caracterizado. Está caracterizado. E a BR-101 contribui com isso aí. Eu gosto de falar desse assunto porque sabe que o nosso foco esse ano é o transporte, né, no trabalho seguro. E nós queremos contribuir para que esses números caiam desses acidentes, que são acidentes muito duros, né? Com muitas mortes. Normalmente muito violentos, muito né? Violentos. Olha, tem um dado que me passaram em Cachoeiro, eu não tenho a fonte exata, mas que mais de 60% dos leitos de Cachoeiro, Itapemirim, estariam ocupados por acidente de trânsito. E é a capital do processamento de mármore e granito. Mas lá eu estou falando de acidente. E também um setor de transporte muito grande. Pois é. E é perto da BR-101, tudo parece que isso junto tudo aí, corre para lá, né? E olha o preço disso para a sociedade. Quando a gente fala que o Estado está gastando esse dinheiro, somos nós, né? Os contribuintes, né? É verdade. Podia estar sendo investido em outras coisas. Doutor Cássio, como é que é a fiscalização dessas questões relacionadas à segurança do trabalho? Bom, a primeira fiscalização preventiva é feita pelo Executivo, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Vai às empresas, faz fiscalização, verifica se as empresas estão cumprindo com todas as normas de segurança. Essa é a fiscalização básica. O trabalhador que, sim, verificar uma violação de alguma norma de segurança,
comunicou ao empregador, o empregador não toma providências, pode fazer denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego, ou até mesmo ao Ministério Público do Trabalho, que também se encarrega dessa fiscalização, para tomar as medidas cabíveis se tiver alguma violação de norma, algum procedimento de risco. Agora, num país como o nosso, onde nós estabelecemos uma relação entre de patrão e empregado, até um pouco dentro da nossa mentalidade coronalista, que a pessoa tem medo de perder o emprego, né? Como é que se estabelece isso? Não fica a gente não fica numa situação um pouco complicada? O trabalhador ele sempre fica com uma situação difícil de denunciar, com medo de perder o emprego, ele se submete a riscos. Nós vimos até na semana de prevenção, o motorista lá foi parado. Olha, pode me multar, daqui uma semana eu vou cometer a mesma coisa, porque meu patrão exige que eu faça esse prazo exíguo. Agora, é importante que, se ele verificar o risco mesmo, denuncie, seja para o sindicato, seja para o Ministério do Trabalho e Emprego, seja para o Ministério Público, uma denúncia anônima, porque essas autoridades vão fazer a fiscalização. Fazer isso de forma sem sombra de dúvida. O Ministério Público atua muito bem, muito eficazmente com isso, inclusive preventivamente. Já vi casos, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, vem para a gente o processo, né, pedindo uma suspensão de uma atividade de uma empresa porque a caldeira estava correndo riscos. Na hora o juiz dá uma liminar, suspende aquela atividade até que se remova aquele risco. Isso é importante. E começou aonde? Uma denúncia anônima de um trabalhador. Doutor Luiz Cláudio, e essa questão que o Dr. Cássio está colocando, ela me remete também a pensar uma outra questão. Se o empregador ele é o culpado do acidente, né? Se tem um acidente, o INSS está pagando a pensão, existe uma forma de reverter isso? Ele tem que ficar ligado nessa situação, porque parece que a Previdência agora já não está dando muita facilidade a isso, parece ter um negócio de uma ação regressiva, uma coisa. Exatamente. Como é que funciona isso? Verificado nos autos do processo judicial que está sob responsabilidade do juiz de trabalho, que a responsabilidade do acidente foi do empregador, esse fato é comunicado à AGU, a Advocacia Geral da União, para que a advocacia entre com uma ação regressiva contra o empregador, para que ele arque com todo esse custo dos benefícios, todo o custo de tratamento e do benefício previdenciário que o trabalhador receba, ou a família, no caso de morte, né? Então, é mais um dado para os empregadores ficarem atentos, porque são ações, são volumes de dinheiro grande. Esse é um volume de dinheiro grande. Pode fechar uma empresa. Infelizmente, uma empresa de pequeno porte corre esse risco. Sim. Agora, se o empregado, por exemplo, não está usando o EPI, que é equipamento pessoal, né, esses equipamentos de segurança, por exemplo, ocorre um acidente de trabalho, que situação que ele pode viver também em relação a isso? Eu prefiro dar um passo atrás, antes do acidente de trabalho. Eu acho que é aí que nós temos que trabalhar, na prevenção. O empregador registra as regras de segurança, informa o seu empregado, treina ele para usar a EPI e mesmo assim ele se recusa a usar. O empregador tem que punir esse trabalhador. Ele pode ser até demitido por isso. Por justa causa. Por justa causa. Pode. E dependendo da gravidade, não é aquela coisa de várias vezes para chegar à justa causa. Nós não estamos falando disso, não. Dependendo da gravidade, existem situações, N situações que nós, infelizmente, só temos contato quando já aconteceu o acidente, no processo, mas que você, trabalhador, coloca em risco não só a sua vida, mas de um grupo de trabalhadores em volta. Isso é uma coisa muito séria. É uma responsabilidade coletiva, né? Exato. Nós temos que ver o acidente de trabalho exatamente como uma responsabilidade coletiva. Isso exatamente. Passa também, doutor Cássio, pela educação das pessoas. Sem sombra de dúvida. Como o Luiz Cláudio falou antes, nós estamos treinando as crianças para já fomentar uma cultura de prevenção. Hoje o trabalhador ele ainda não assimila bem aqueles procedimentos de segurança. É muito comum construção civil, o trabalhador está trabalhando em locais de altitude. Eu vou só ali, não preciso colocar o cinto de segurança. Ele tem aquele excesso de confiança, não pode. Por mais monótono que seja aquele procedimento de segurança que vai atrasar o seu trabalho, é importante que se faça. Então o treinamento e a educação são fundamentais. É importante que a empresa invista nisso, no treinamento da cabeça do trabalhador. Outro dia a gente estava fazendo um debate aqui sobre questão de drogas e prevenção do uso de drogas, e eu comentei com os palestrantes sobre uma informação que eu gravei uma vez do doutor Elias Murad falando que a melhor prevenção para drogas é ensinar a criança a ter higiene pessoal, né? E no caso do acidente, como é que a gente ensina uma criança dentro de casa, saindo até dessa esfera da responsabilidade das autoridades, mas nós, como pais, como chefe de família, como é que a gente ensina uma criança a lidar com essas questões de segurança? Você tem alguma dica? Primeiro, dando exemplo, né? Primeiro, colocando, dando exemplo e mostrando os riscos que você tem na própria casa. Hoje, os riscos de uma casa, de um acidente com criança, são muito grandes.
Então o trabalhador tem que verificar lá na sua casa, olha, risco ali na tomada, no fogão, no gás, e mostrar para a criança, ensinar a criança. Essas trocas de equipamentos, essas tomadas novas, tudo isso aí, mostrar para a criança que aquilo é para a segurança da família. É interessante. O nosso processo é o inverso, a gente ensina a criança para ela ensinar o trabalhador hoje. A criança ensina a criança na escola para ensinar para os pais. A ideia esse efeito reverso às vezes funciona muito bem, né? Funciona nesse primeiro momento assim, dessa forma, ele com o pai, e no futuro ele continuar no mercado de trabalho, né? Olha, o professor... É a formação da cidadania, né? Exatamente. O professor Cristóvão Buarque, eu estava lendo um texto um dia desse dele, ele fala que a atual escravidão que existe no país é a escravidão da educação. Qual é a escravidão da educação? Existem duas escolas, a escola dos pobres e a escola dos ricos. No dia que nós acabarmos com isso, aí verdadeiramente nós vamos acabar com a escravidão. De outra forma, lendo isso de outra forma, a educação é tudo. Você dando uma educação de qualidade para todas as pessoas, você vai ter mercado de trabalho melhor, você vai ter uma sociedade melhor, você vai ter mais cidadania. A gente está falando, e está me ocorrendo aqui, nós estamos numa discussão recente, que é essa questão do trabalho doméstico, né, a segunda abolição da escravatura, né, que é o estabelecimento de novas regras para o trabalho doméstico. E é muito comum, cada dia mais a gente vê menos, mas é muito comum às vezes você passar num prédio à beira do mar, a gente vê uma secretária do lar pendurada numa janela. Aquilo me arrepio, né? Como é que trabalha essa questão, doutor Cássio, da prevenção do estupro no trabalho doméstico? Sim, já que nós estamos... É um tema tão atual. Esse é um tema importante. O empregador doméstico é tão responsável quanto o empregador de empresa. Então ele tem que dar normas de segurança para você. Olha, proibido se pendurar na janela. De preferência por escrito com a assinatura dela. Porque é que acontece? Ótimo. O empregador vai trabalhar, deixa a sua empregada sozinha, ela não quer nem saber, vai lá. Ela pode ser punida depois se for vista. Ou melhor, o empregador pode até se isentar de uma responsabilidade. Estabelece normas de segurança, fornece equipamentos de segurança, porque tem as doenças. E às vezes a relação fica tão próxima que você, como empregador, esquece, né? Que você é empregador e acha que você é amigo. Você tem que sempre manter essa relação empregador e empregado. E hoje, com essa nova regulamentação, um formalismo maior vai ser necessário, talvez até um cartão de ponta, aquilo tudo. Mas norma de segurança, olha, proibido se pendurar na janela, usar luva, usar tudo isso que está sendo fornecido. Ela dá o ciente dela, já é uma coisa interessante. Já se previne. E de fato proibir, não pode permitir que ela faça uma prática dessa. Mandar a empregada lavar a janela do lado de fora. Isso é responsável inclusive até por uma eventual ação regressiva do INSS contra o empregador. Com um dado importante, o empregador doméstico, ele não tem impenhorabilidade do bem de família para execução de ação trabalhista de doméstico. Ele tem? Então, não tem. Ou seja, uma eventual execução para pagar crédito da empregada doméstica, um acidente de trabalho, por exemplo, você pode penhorar até o imóvel desse empregador. Então, a coisa mais grave... grave que a gente pensa, né? Do que a gente pensa. Bem, tem uma nova política nacional de segurança e saúde no trabalho, que é uma preocupação hoje as autoridades têm tido. Antes era focada na reabilitação e tratamento, agora ela visa a prevenção com ações combinadas de 3 ministérios: Previdência, Trabalho e Saúde. E nós tivemos aqui recentemente no Espírito Santo a Semana Nacional de Prevenção do Acidente de Trabalho. A doutora Luiz Cláudia fez uma rápida menção, mas como é que foi o resultado dessa semana de prevenção do acidente de trabalho aqui no estado? Foi muito interessante. A semana em si, ela naquele momento nós procuramos dar ênfase a alguns tópicos, né? Mas nós durante o ano todo fazemos um trabalho nessa área de prevenção. Nós temos um grupo de trabalho, o GETRIM, formado pelo TRT, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Secretaria Regional Secretaria de Estado de Trabalho, pela CRT do Ministério do Trabalho, pela Fundacentro. Esse grupo todo técnico se reúne uma vez por mês para a gente fazer projetos. Mas nessa semana de prevenção nós tivemos um contato muito grande com os motofretistas, fizemos uma blitz educativa para conversar com eles, mostrar a importância do curso de prevenção que eles têm que fazer por uma regra do Ciretran. A Ciretran baixou uma regulamentação exigindo esse curso. Uma série de exigências lá que estão previstas. Na verdade, é uma conscientização, né? Conscientização. Tudo funciona como conscientização. Foi muito interessante. Nós tivemos trabalhos internos também, porque nós não podemos só olhar para o público externo, nós olhamos para o nosso público interno também. Conversamos com nossos servidores, com os nossos terceirizados do tribunal, fizemos palestras. Isso tudo é um foco que a semana foi muito produtiva. A semana foi uma semana muito interessante.
Legal. A gente tem um número aqui, parece que nós temos mais de 50 mil motofretistas no Espírito Santo, né, e nem 10% deles fizeram o curso de segurança do eletrônica. Nós temos um número muito grande de motofretistas e... Vai ter algum trabalho mais objetivo? Isso pode resultar até numa ação mais de repressão, por exemplo, mais repressiva, já que está se trabalhando na... Inevitavelmente. Porque o Ciretran, ele manda fazer o curso e cria obrigações. Em setembro vence o prazo. Nós temos conversado, nós conversamos com o sindicato dos motofretistas, o SESC Senat, conversamos com o SESC Senat está aberto para o curso, aguardando as inscrições, mas precisamos conscientizar as pessoas. E a cobrança vai começar a ser feita, inclusive com multas. Doutor Cássio, prevenção é investimento ou é gasto? É um belo investimento, um barato investimento. Né? Até vou responder com um exemplo. Tive um caso, quando atuava em São Mateus, um acidente de trabalho no corte de cana. A trabalhadora perdeu a visão. R$2 compra um óculos de proteção. A empresa não gastou às vezes até menos. Não gastou com óculos de prevenção para os seus trabalhadores. Foi condenado a uma indenização altíssima, mais uma regressiva do INSS, porque não gastou R$2 com o trabalhador. Então a prevenção é muito barata. Ela é barata e é realmente um investimento. Com certeza, é um investimento sem barato. sombra de dúvida. O doutor Luiz Claudinho estava comentando aqui, a questão da escolha também da atividade é muito importante. Os orientais têm um ditado que diz que quando você encontra algo que você ama fazer, nunca mais você trabalha na vida, né? O prazer é fundamental no trabalho. Acho que o prazer pelo menos consegue minimizar todos esses riscos que nós conversamos aqui, né? O local de trabalho, o trabalho é para prosperidade das pessoas, do trabalhador e do patrão. Esse é o foco do trabalho. O trabalho é feito para isso, para que as pessoas prosperem, para que o trabalhador possa sustentar sua família. Lá é lugar de vida, não é lugar de morte, não é lugar de se perder vida, né? Então, pensando no local de trabalho como um lugar saudável, é que todos devem participar, todos devem ter essa visão de prevenção e dessa cultura, dessa educação para a prevenção. E prosperar é muito mais do que acumular, né, doutor? Muito mais do que isso. É uma vida feliz, né? Muito mais do que comprar bens, né? Muito mais do que isso. Pois é, nós estamos chegando ao final aí de mais um programa de Justiça nas Ruas. É interessante porque o tema está tão gostoso que dá vontade de continuar conversando, né? Mas é bom, a gente está aqui para poder despertar a consciência das pessoas. Queremos agradecer a participação do Dr. Luiz Cláudio dos Santos Branco e Dr. Cássio Ariel Moro, que são os juízes da 17ª Região do Tribunal Regional do Trabalho. Foi muito bom vocês terem participado conosco, ilustrando esse nosso programa, debatendo sobre acidente de trabalho. E então estamos terminando por aqui. TV Justiça do Espírito Santo, cidadania e transparência para você.